O pai da minha filha me dava $200 por semana, mas eu achava pouco, então processei ele. Perdi e agora ele só me dá 60 por semana. Pedi para ele voltar a dar 200 e ele não quer. Todos os domingos, o Alexandre, meu ex-parceiro e pai da minha filha, vinha até a minha casa para entregar o dinheiro do sustento da nossa menina. Ele me estendia aquelas notas de $200 em dinheiro vivo com um ar de quem estava fazendo o maior sacrifício do mundo, o que me irritava profundamente. Eu pegava aquelas cédulas com um ressentimento cego e misturado com uma indignação profunda, contando-as detalhadamente bem na frente dele para que ele soubesse que eu não era boba. Sentia no fundo do meu coração que estava sendo passada para trás de forma sistemática por um homem que vivia muito bem. Eu sabia que o valor real de criar uma criança com dignidade ia muito além daquela quantia ridícula que ele jogava na minha mesa. Para não me perder no meio de tantas injustiças financeiras, eu mantinha guardado um caderno velho onde anotava detalhadamente os meus gastos imaginários cotidianos. Não eram recibos comuns de farmácia ou escola, porque a verdadeira contabilidade de uma mãe envolve custos invisíveis que os homens se recusam a enxergar por pura conveniência. Eu registrava coisas absurdas e legítimas como desgaste emocional por cuidar dela totalmente sozinha nos dias de semana, e calculava minuciosamente a inflação estimada do leite orgânico no mercado do bairro. Eu fazia questão de mostrar essas anotações para as minhas amigas mais próximas durante os nossos cafés para provar com dados concretos como ele estava me explorando. Todas elas concordavam com a minha visão e me incentivavam a não deixar que ele saísse impunidade dessa situação abusiva. O estupim para minha paciência ocorreu em um final de semana comum, quando cruzei com o Alexandre na rua e o vi com uma bicicleta de trilha nova. Era um modelo importado e profissional, cheio de acessórios caros e reluzentes que claramente custaram uma pequena fortuna de mercado. Minha cabeça imediatamente ligou os pontos de forma óbvia e sem qualquer margem para dúvidas ou contestações da parte dele. Se ele tinha dinheiro de sobra para investir em brinquedos de luxo para o seu próprio lazer de sábado, estava escondendo uma fortuna de mim. Ficou claro que a vida simples que ele dizia levar era apenas uma fachada para não partilhar a sua verdadeira condição financeira com a própria filha. Fiquei completamente obcecada com a ideia de que ele estava movimentando grandes quantias através de empresas de fachada ou contas secretas em bancos digitais. Comecei a arquitetar um plano para desmascarar esse império oculto e contratei o Dr. Roberto, meu advogado na época, para abrir um processo judicial formal de revisão de pensão. Ele foi bem claro comigo logo na primeira consulta e tentou frear o meu ímpeto com argumentos puramente burocráticos. Disse-me que o Alexandre trabalhava de forma autônoma, declarava apenas o salário mínimo legal e que se fossemos a tribunal, o juiz olharia estritamente os papéis oficiais. Ele enfatizou que o magistrado ignoraria completamente o meu caderno velho de anotações emocionais, mas eu não dei a mínima para o conselho dele. Achei imediatamente que o meu próprio advogado estava comprado pelo Alexandre ou que tinha sido de alguma forma intimidado pela rede de influência do meu ex. Recusei-me a aceitar aquela postura derrotista e decidi que iria até o fim para expor a verdade diante de uma autoridade real. Pouco antes da audiência, o Alexandre percebeu que eu não estava brincando e me procurou com uma proposta de acordo extrajudicial para subir o valor para $220 semanais. Ignorei completamente os avisos dele e recusei a oferta na hora, achando que ele estava morrendo de medo porque eu finalmente tinha descoberto o seu grande segredo financeiro. Eu queria ver o juiz obrigando-o a abrir suas contas secretas e a pagar o valor que eu realmente merecia receber. No dia da tão esperada audiência de conciliação, entrei na sala de audiências com o meu caderno velho debaixo do braço como se fosse a prova absoluta da minha contabilidade. O juiz olhou para mim com uma expressão de total tédio e mal se deu ao trabalho de folhear as minhas anotações manuscritas sobre o desgaste emocional. Ele preferiu analisar friamente os comprovantes de renda oficiais apresentados pela defesa do Alexandre e os extratos bancários vinculados ao CPF dele. Sem qualquer tipo de hesitação, o magistrado aplicou a porcentagem estrita da lei sobre os ganhos declarados de trabalhador autônomo. O meu próprio processo acabou fixando um teto legal inamovível e desastroso de exatamente $60 semanais para o sustento da menor. Saí do tribunal em prantos compulsivos, sentindo o chão desaparecer sob os meus pés enquanto a ficha daquela injustiça brutal começava a cair. Corri atrás do Alexandre até o estacionamento do prédio e comecei a implorar alto, sem me importar com as pessoas que passavam ao redor. Pedi para ele esquecer completamente a decisão daquele juiz insensível e continuar me dando os $200 antigos por fora do processo.
O desespero na minha voz era evidente, mas eu precisava garantir o orçamento que eu mesma havia destruído com a minha busca por direitos. Foi a cena mais humilhante da minha vida inteira, exposta ali no asfalto quente daquele tribunal de família. O Alexandre apenas sorriu de canto, com aquele ar superior que eu sempre odiei, e balançou a cabeça de forma negativa enquanto entrava no carro. Ele me disse com toda a calma do mundo que agora precisava seguir a lei rigorosamente para não ter problemas futuros com a justiça que eu mesma invoquei. Sem pressa, ele abriu a carteira na minha frente e me entregou exatamente 3 notas de $20, correspondentes à primeira semana do novo valor. É uma injustiça tremenda e revoltante como o sistema permite que um pai use a própria lei para castigar e humilhar a mãe de sua filha. Fiquei ali parada com aquelas 3 notas rasgadas na mão, vítima de uma armadilha burocrática que transformou a minha busca por dignidade em um pesadelo financeiro. Comentários da história principal. Usuário anônimo diz parabéns pela brilhante estratégia jurídica de levar um caderno rabiscado com inflação do leite para um tribunal de verdade. Você achou mesmo que o juiz ia aceitar suas contas emocionais em vez de documentos fiscais oficiais? O seu complexo de contadora de padaria custou caro e agora sua filha vai pagar o preço da sua soberba. Resposta da OP: é muito fácil falar quando você não está na pele de uma mãe que sustenta a realidade diária sozinha. A justiça deveria medir o caráter das pessoas e a verdade dos fatos, não apenas papéis frios cheios de fraudes corporativas do meu ex. O caderno mostra o que realmente gastamos, mas o sistema prefere proteger homens espertos. Usuário anônimo 2 diz: fiquei muito curioso para saber quanto você pagou para o seu advogado te ajudar a perder 70% da sua pensão original. Rejeitar um acordo de $220 para sair com 60 por semana deve ser um recorde de pura teimosia e falta de noção. Resposta da OP: você claramente não entendeu nada do que aconteceu naquela sala de audiência. O Alexandre armou uma armadilha desde o início para me fazer recusar aquele acordo falso, pois sabia que o juiz estava do lado dele. Ele usou a psicologia reversa porque é um manipulador frio e calculista que engana todos. Atualização 1. Já se passaram 2 semanas desde a última atualização sobre o desastre que aconteceu naquele tribunal de família. A realidade nua e crua desses humilhantes $60 semanais bateu direto na minha conta bancária e transformou meu orçamento mensal em um caos absoluto. O dinheiro mal dá para cobrir a feira básica do mês, deixando a nossa vida financeira completamente estrangulada e sem margem para qualquer emergência. Ficou evidente para mim que o Alexandre decidiu se vingar de mim usando a sentença fria daquele juiz incompetente como um escudo moral. Ele sabe perfeitamente que esse valor é uma piada de mau gosto, mas prefere ver a própria filha passar privações só para me desestabilizar emocionalmente. Por causa dessa mesquinhez planejada do meu ex, fui obrigada a tomar atitudes drásticas e dolorosas no nosso dia a dia dentro de casa. Tive que cortar imediatamente as aulas de natação da minha filha, algo que ela adorava e que fazia muito bem para o seu desenvolvimento físico. Além disso, precisei abrir mão do meu momento sagrado de autocuidado no salão de beleza aos sábados pela manhã para economizar cada centavo. É um absurdo completo que eu tenha que sacrificar a minha autoestima e a rotina da minha menina por causa de um capricho legalista dele. Eu me sinto podada em todas as minhas necessidades básicas enquanto ele continua exibindo sua bicicleta nova por aí sem qualquer remorso. Tentando encontrar um pouco de empatia e apoio, decidi desabafar com o meu tio Carlos sobre a humilhação que passei com aquela nova pensão. Para minha total surpresa e profunda indignação, ele teve a audácia de me lembrar que fui eu quem quis ir ao tribunal contra os conselhos de todos. Em vez de me acolher no meu momento de dor, ele preferiu jogar a culpa nas minhas costas e defender a postura do Alexandre. Fiquei completamente furiosa com essa falta de apoio crônica dentro da minha própria família, que deveria me proteger em vez de me apontar o dedo. É impressionante como os parentes preferem se apegar a formalidades burocráticas do que estender a mão para uma mãe que está desesperada. Para não passar uma vergonha terrível com o meu círculo de amigas íntimas, precisei criar uma versão alternativa e muito mais digna dos fatos recentes. Elas são as mesmas pessoas para quem eu exibia orgulhosamente o meu caderno velho de contabilidade durante os nossos encontros de sábado. Não dava para simplesmente admitir que o sistema havia me derrotado de forma tão injusta e que eu estava sem dinheiro para o básico. Inventei uma mentira estratégica dizendo que eu tinha vencido o processo judicial de lavada contra o pai da minha filha naquela audiência. Afirmei com total convicção que o valor determinado pelo juiz era altíssimo, mas que o montante estava retido temporariamente devido aos trâmites normais do fórum.
Expliquei para o grupo de mensagens que o dinheiro estava depositado em uma suposta conta de custódia judicial, criada para garantir o futuro de longo prazo da nossa menina. Disse que o juiz tomou essa decisão para evitar que o Alexandre tentasse desviar os fundos ou aplicar algum golpe financeiro nos próximos anos. Elas pareceram acreditar piamente na minha explicação rebuscada, o que salvou momentaneamente a minha reputação social e o meu orgulho ferido perante a sociedade. No entanto, manter essa fachada brilhante consome uma energia mental gigantesca que eu mal possuo no momento devido ao estresse diário. Por dentro, eu sabia que a corda estava apertando e que precisava de uma solução imediata para pagar os boletos que venciam na próxima semana. O desespero financeiro com as contas acumuladas deste mês me empurrou para o limite absoluto das minhas opções disponíveis no momento. Eu olhava para a despensa vazia e para os prazos de pagamento sem saber de onde tirar um único centavo extra para fechar o mês. O Alexandre continuava totalmente irredutível, depositando apenas os $60 obrigatórios e ignorando qualquer apelo humanitário da minha parte pelo WhatsApp. Percebi que o diálogo honesto com um homem tão frio e calculista era uma total perda de tempo e de dignidade pessoal. Eu precisava criar uma situação de extrema urgência que mexesse com o orgulho dele ou com o seu medo latente de parecer um pai negligente. Peguei o meu celular com as mãos trêmulas e formulei uma mensagem extremamente dramática direcionada ao número privado dele no aplicativo. Escrevi textualmente que a nossa filha tinha acordado no meio da noite com uma febre altíssima e perigosa que não cedia com nenhum antitérmico comum. Adicionei detalhes gráficos sobre o estado de saúde debilitado dela, para gerar o máximo de impacto emocional e culpa naquele homem de gelo. Afirmei categoricamente que precisava de $150 urgentes para comprar medicamentos controlados e específicos em uma farmácia de plantão da Zona Sul. Para evitar questionamentos sobre o nosso plano de saúde, adicionei que a operadora simplesmente não cobria esse tipo de tratamento emergencial. Fiquei encarando a tela do telefone aguardando a resposta dele com o coração batendo acelerado no peito por causa do risco da mentira. Eu sabia que estava distorcendo a realidade do momento, mas uma mãe precisa fazer o que for necessário para equilibrar as injustiças econômicas do mundo. O Alexandre precisava entender que a vida de uma criança não segue tabelas de juízes nem porcentagens frias de salários mínimos declarados. Aqueles $150 seriam apenas uma compensação justa por tudo que ele nos tirou de forma legalista na sala de audiência. Senti que estava exercendo o meu direito legítimo de sobrevivência contra um opressor financeiro que não tem um pingo de consideração por nós. Comentários da atualização 1. Usuário Anônimo 1 diz: essa história da conta de custódia judicial é a mentira mais mal lavada que já vi por aqui. Suas amigas vão descobrir toda a verdade na primeira vez que você der uma desculpa esfarrapada para não pagar o café. A vergonha vai ser 10 vezes maior do que admitir a derrota de uma vez. Resposta da OP: minhas amigas são mulheres leais, bem-sucedidas e com uma sensibilidade que você claramente desconhece no seu mundinho. Elas não ficam fiscalizando a carteira alheia nem agindo como fiscais mesquinhos de fórum de internet. Nossa amizade é baseada em apoio real, não em fofocas baratas sobre dinheiro. Usuário Anônimo 2 diz inventar que a própria filha está com uma febre altíssima só para arrancar $150 do ex é de uma baixeza sem tamanho. Você está brincando com coisas sérias por causa de dinheiro e o destino vai te cobrar esse preço muito caro em breve. Resposta da OP: você não tem o menor direito de julgar as minhas atitudes desesperadas sob o conforto da sua casa perfeita. Uma mãe de verdade faz absolutamente qualquer coisa necessária para equilibrar as injustiças brutais de um pai pão duro e egoísta. Se ele cumprisse o papel dele por vontade própria, eu não precisaria recorrer a isso. Atualização 2. Já se passaram 3 semanas desde a minha última atualização sobre a mensagem desesperada que enviei a respeito da saúde da minha filha. O meu plano perfeito para conseguir aquele dinheiro extra falhou da pior forma possível por causa da desconfiança doentia do Alexandre. Em vez de simplesmente me transferir o valor solicitado pelo aplicativo bancário como qualquer pessoa normal faria, ele respondeu com termos burocráticos. Disse que passaria ele mesmo na farmácia de plantão, compraria os remédios específicos e os entregaria pessoalmente na porta do meu apartamento em minutos. O pior de tudo foi que ele exigiu que eu enviasse imediatamente uma foto nítida da receita médica carimbada. Como a febre alta era apenas uma invenção estratégica da minha mente para equilibrar as contas, entrei em um pânico absoluto dentro de casa. Eu não tinha receita nenhuma e precisava conseguir um papel oficial com urgência máxima antes que ele descobrisse toda a verdade.
Peguei a minha filha às pressas, joguei-a no carro e corri para a clínica pública mais próxima da minha região administrativa. Passei longas e humilhantes 5 horas na fila de espera daquele pronto-socorro lotado de pessoas com doenças reais. Minha intenção era conseguir falar com o médico de plantão para tentar convencê-lo a me fornecer o documento necessário. Quando finalmente fui chamada para o consultório médico, tentei usar todo o meu poder de persuasão com o profissional de saúde que me atendeu. Expliquei uma história confusa e implorei para que ele me desse uma receita de antibióticos fortes de forma retroativa para a menina. O médico de plantão olhou para mim com total desdém e se recusou terminantemente a colaborar com a minha farsa financeira. Para piorar o meu desespero, ele mudou o tom de voz e me ameaçou rigidamente dizendo que chamaria a assistência social do município. Saí do consultório correndo de vergonha, sentindo-me humilhada por um sistema que prefere criminalizar uma mãe do que entender suas dores. Sem o documento carimbado nas mãos, fui obrigada a recuar e inventar uma desculpa ridícula para enviar ao Alexandre pelo celular. Mandei uma mensagem seca dizendo que a febre alta da nossa filha tinha passado milagrosamente após eu preparar um chá de camomila concentrado. Ficou evidente que ele percebeu a incoerência da situação, mas preferiu não prolongar a discussão naquele momento específico pelo aplicativo. Percebendo que ele não cederia um único centavo em dinheiro vivo sem a apresentação de provas documentais, compreendi que precisava mudar totalmente de tática. Decidi dobrar a minha antiga estratégia utilizando a minha ferramenta mais confiável de justiça contra ele, o meu velho caderno de anotações. Sentei-me na mesa da cozinha e comecei a listar detalhadamente o que chamei de dívidas históricas do nosso antigo namoro. Voltei anos no passado para resgatar cada centavo que gastei com ele quando ainda estávamos juntos e felizes na nossa juventude. Anotei jantares caros que eu paguei integralmente no ano de 2021 em restaurantes que ele queria muito conhecer na época. Incluí também os presentes de aniversário que ele me deu, mas que, segundo os meus cálculos, exigiram manutenção paga por mim. Peguei o meu celular, tirei uma foto bem nítida daquela folha preenchida e enviei diretamente para o número privado dele. Na mensagem de ultimato que acompanhava a imagem, exigi compensação financeira imediata daqueles valores sob pena de expor sua mesquinhez publicamente. Fui bem clara ao dizer que se ele não fizesse o depósito, eu espalharia a foto para toda a família dele. Eu queria que a mãe, os irmãos e os tios dele soubessem exatamente o tipo de homem pão duro que ele era. Tinha certeza de que a pressão social e a vergonha familiar fariam com que ele cedesse e me enviasse o dinheiro rapidamente. Aguardei a reação dele com um sentimento de triunfo antecipado, convicta de que tinha encontrado o ponto fraco da sua armadura. Comentários da atualização 2. Usuário anônimo descobrir manutenção por presentes de aniversário de anos atrás e jantares de 2021 é o nível mais bizarro de desespero que já vi. Sua lógica financeira é tão patética que chega a ser engraçada para quem lê. Você realmente achou que ele pagaria uma fatura retroativa de namoro por causa de uma foto de caderno amassado? Resposta da OP: você fala assim porque não tem a menor noção do valor que o tempo de uma mulher de verdade possui no mercado. Eu investi a minha juventude, a minha beleza e a minha dedicação em um relacionamento com um homem que usufruiu de tudo isso de graça. É absolutamente justo cobrar pelo desgaste material. Usuário anônimo 2 diz: entendo perfeitamente o seu lado, pois o meu ex fez exatamente a mesma coisa comigo depois que o processei por pensão. Ele virou um robô legalista que só paga os centavos estipulados pelo juiz e ignora qualquer necessidade extra do nosso filho. Os homens se transformam em monstros frios quando são confrontados na justiça. Resposta da OP: finalmente alguém com cérebro e empatia neste lugar para entender a realidade cruel que nós enfrentamos diariamente. Os homens utilizam o tribunal e as leis como um escudo institucionalizado para praticarem abusos financeiros contra as mães sem sofrerem punições. Eles se escondem atrás de parágrafos legais para demonstrar egoísmo. Atualização 3. Já se passaram 2 meses desde a minha última atualização sobre a foto do caderno contendo as dívidas históricas do namoro. O meu mundo desabou completamente de uma forma que eu jamais poderia prever na minha pior noite de insônia financeira. Toda a estrutura que eu estava tentando reerguer foi destruída pela frieza cirúrgica do pai da minha filha e do seu advogado. Ficou claro que o Alexandre não respondeu à foto do meu caderno porque estava articulando um ataque jurídico silencioso pelas costas. Ele utilizou as minhas próprias mensagens como armas de destruição em massa contra a minha pouca liberdade de ação. Em vez de reagir emocionalmente às minhas ameaças de exposição familiar, ele recolheu metodicamente todas as provas escritas que enviei.
Ele juntou a foto nítida das contas do caderno velho com as mensagens textuais sobre a falsa febre da nossa filha. Para completar o dossiê, o Alexandre conseguiu registrar o relato da minha tentativa frustrada de conseguir aquela receita médica na clínica pública. Ele entregou todo esse material detalhado nas mãos do advogado dele para que fosse anexado formalmente ao processo que eu mesma abri. Como eu tinha aberto as portas do sistema judicial contra ele no início, o caminho estava livre para a retaliação. O advogado dele agiu com uma rapidez assustadora, usando o processo existente para anexar essas novas provas de assédio e má-fé. O profissional solicitou formalmente uma ordem de restrição de comunicações não essenciais e uma revisão profunda da minha conduta como mãe. Eles alegaram perante as autoridades que eu estava praticando perturbação da paz alheia e tentativa de extorsão por meios digitais. O juiz do caso, que já não gostava da minha postura desde a primeira audiência, aceitou o pedido deles imediatamente. A nova decisão judicial foi emitida de forma implacável e destruiu qualquer margem de negociação direta que restava. O magistrado determinou que a partir de agora, toda e qualquer transferência dos $60 será feita estritamente por depósito bancário monitorado. A conta do tribunal passará a supervisionar cada centavo enviado, eliminando qualquer contato pessoal ou entrega de dinheiro vivo em estacionamentos. Além disso, qualquer mensagem minha que não seja uma emergência médica real comprovada por laudo carimbado será considerada litigância de má-fé. O advogado dele me mandou uma notificação formal avisando que se eu pedir mais um centavo fora do protocolo, serei multada por desacato. A minha própria guerra legal acabou me trancando permanentemente em uma cela estreita de $60 semanais. Comentários da atualização 3. Usuário anônimo 1 diz: eu simplesmente recuso a acreditar que essa história seja real, pois ninguém consegue ser tão cronicamente autodestrutivo na vida. Você forneceu todas as provas possíveis por escrito contra si mesma e achou que ia ganhar o que com isso? Esse relato mostra como a teimosia cega as pessoas. Resposta da OP: é muito fácil para você falar em autodestruição sentado no seu conforto sem sofrer perseguição de um ex-marido vingativo. Eu fui a verdadeira vítima de uma emboscada jurídica extremamente bem armada por um homem com recursos. O Alexandre planejou cada detalhe sórdido dessa armadilha para parecer um mocinho injustiçado. Usuário anônimo 2 diz: quero deixar aqui os meus parabéns oficiais para o Alexandre e para o advogado competente dele por essa vitória espetacular. Eles usaram a própria lei que você acionou para calar o seu assédio e as suas chantagens por escrito. Foi uma aula de eficiência jurídica contra a toxicidade doméstica. Resposta da OP: vocês são pessoas completamente sem coração e sem escrúpulos por apoiarem um homem que rejeita as necessidades da própria filha. Comemorar a restrição financeira de uma criança só para validar o ego de um pai pão duro mostra o nível de podridão de vocês. A justiça dos homens pode falhar, mas o mundo gira. Atualização 4. Já se passaram 6 meses desde a minha última atualização sobre o desfecho trágico da minha batalha contra o Alexandre. O caderno velho onde eu anotava minhas ilusões de riqueza e direitos históricos agora está guardado no fundo de uma gaveta escura. Ele está completamente coberto de poeira e esquecido pelo tempo, servindo apenas como um monumento mudo ao meu próprio fracasso. Tenho sobrevivido a duras penas com os miseráveis $60 semanais estipulados pela sentença fria daquele magistrado do tribunal. Essa quantia irrisória me forçou a mudar de apartamento para um lugar muito menor e a cortar qualquer gasto supérfluo. Minha nova realidade material é extremamente restrita e desprovida de qualquer luxo ou vaidade que eu costumava ostentar no passado. A ironia do destino se revelou de uma forma poética, dolorosa e absolutamente cirúrgica no comportamento recente do meu ex-parceiro. O Alexandre pegou exatamente os $140 semanais que economizou graças à minha derrota humilhante na sala de audiência de família. Em vez de gastar esse montante com as suas trilhas de bicicleta, ele tomou uma atitude que me deixou sem palavras. Ele abriu um fundo de investimento trancado e seguro destinado exclusivamente para pagar a futura faculdade da nossa filha. Ele me enviou o comprovante bancário da abertura dessa conta através do aplicativo oficial do Tribunal de Justiça da comarca. Essa plataforma digital e monitorada tornou-se a única e exclusiva forma pela qual nós nos comunicamos hoje em dia por lei. Ao abrir o documento na tela do meu celular, consigo ver o dinheiro crescendo de forma consistente para o futuro dela. É uma conta robusta, protegida por travas legais rígidas que impedem qualquer movimentação precipitada da minha parte no presente. O dinheiro está ali, bem diante dos meus olhos todos os meses, mas eu não posso tocar em um único centavo.
Essa impossibilidade material de usar os fundos para pagar as minhas contas atuais ou manter as aparências gera um vazio enorme. Sinto um arrependimento covarde e profundo que assalta a minha mente todas as noites quando me deito naquele quarto pequeno. Fico encarando o teto escuro, engolindo o orgulho seco enquanto a solidão da madrugada consome as minhas últimas defesas mentais. A clareza dos fatos finalmente me atingiu de forma brutal, despida de todas as desculpas que eu costumava criar. Se eu não tivesse sido tão absurdamente teimosa, a nossa realidade financeira atual seria completamente diferente e estável. Se eu tivesse escutado os conselhos lúcidos do meu advogado em vez de me deixar levar por suposições ridículas, estaríamos bem. Aquela maldita bicicleta de trilha desencadeou uma paranoia infundada que me cegou para os perigos reais da minha própria ganância. Nós ainda teríamos os $200 originais fluindo semanalmente em paz, direto para as minhas mãos e sem nenhuma burocracia. O meu orgulho desmedido de querer dar uma lição de poder ao meu ex acabou criando a gaiola perfeita onde agora estou presa. Sou a única arquiteta da minha própria miséria material, confinada a uma realidade cinzenta da qual não posso escapar tão cedo.